Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e olha só que maravilha! Hoje nós daremos início ao estudo da Constituição do Estado de São Paulo, um curso teórico gratuito para você que fará o concurso da Polícia Militar de São Paulo. E avisá-los também que lá no nosso site eleitoralcombruno.com.br nós disponibilizamos um curso de 160 questões sobre o conteúdo que está no edital, sobre noções de administração pública. 160 questões comentadas em vídeo, contemplando a Constituição do Estado de São Paulo, a Constituição Federal, a Lei Federal 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação, e o Decreto 58.052 de 2012. Bom, vamos então trazer aqui para vocês informações a respeito da Constituição do Estado de São Paulo, mas estritamente aquilo que está sendo cobrado. E a primeira informação que nós temos é a respeito do Poder Executivo. Bem, quanto ao Poder Executivo, o que nós precisamos entender iniciando ali no artigo de número 37? Quem exerce o Poder Executivo no âmbito do Estado de São Paulo é o governador. Esse governador, no âmbito estadual, terá um mandato que durará 4 anos. E, conforme preceituado pela própria Constituição Federal, é possível a reeleição, uma reeleição consecutiva. Então, mandato de 4 anos, sendo possível uma reeleição consecutiva. Tá? E, em regra, será eleito o governador e o seu vice. Então, nas hipóteses de impedimento do governador, quem vai suceder é o próprio vice-governador. Segundo prevê o artigo 38, parágrafo único, o vice-governador, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, terá qual função? Auxiliar o governador sempre que por ele convocado para missões especiais. Então veja, o vice auxiliando o governador sempre que por ele, ou seja, pelo governador, convocado para missões especiais, ok? Bem, quando que vai ocorrer as eleições para governador? Da mesma forma que está presente na Constituição Federal. O governador, o presidente, os deputados federais, estaduais, distritais e senadores, eles são eleitos concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. No primeiro domingo de outubro do ano da eleição, ocorrerá então o primeiro turno e no último domingo de outubro, o segundo turno, se houver. De acordo com o artigo 39, a eleição do governador e do vice realizar-se-á 90 dias antes do término do mandato dos seus antecessores e a posse ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Olha, essa é a disposição que prevê a nossa Constituição do Estado de São Paulo. Né? Mas veja que, segundo a Constituição Federal, nós temos datas agora de ocorrer essas eleições. 1º domingo de outubro do ano eleitoral, primeiro turno, e se houver segundo turno, no último domingo de outubro. Então há um choque aqui entre a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Nós temos que observar como que a questão vai trazer para nós essas informações. Tá bom? O que eu acho mais importante para vocês nesse artigo 39 é a respeito da posse. A posse vai ocorrer no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Tá bom? Bem, em caso de impedimento do governador e do vice, ou da vacância dos respectivos cargos, porque veja, no impedimento do governador o vice assume. Mas se os dois estiverem, por exemplo, vagos, quem vai assumir? Então serão chamados sucessivamente o presidente da Assembleia Legislativa do Estado e o presidente do Tribunal de Justiça. Então, primeiro, o presidente da Assembleia Legislativa. Se não for possível, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Entenderam isso? Somente na hipótese de vacância do governador e do vice, ok? Bem, vacando
vagando os cargos de governador e vice, será feita uma nova eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, olha, o prazo de 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, veja, se ocorrer a vacância no último ano do período governamental, aplica-se o disposto no artigo anterior. O que diz o artigo anterior? Olha só. Em caso de impedimento do governador e do vice, serão chamados sucessivamente ao exercício da governança o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do TJ. Então, aplica-se nesse caso se for no último ano, no quarto ano. Em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período de governo restante. Então, olha só, qual é a regrinha aqui? Vamos entender. O mandato ele dura 4 anos, certo? Então, 2, 3, 4. Vamos partir para o parágrafo 1º do artigo 41. Se a vacância ocorrer aqui, ó, quem vai ser chamado? O presidente da Assembleia Legislativa ou o presidente do Tribunal de Justiça. Nos demais casos, portanto, no primeiro, no segundo e no terceiro ano, será feita uma nova eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Tá bom? Aí é eleição para esses 3 casos aqui. Em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período do governo restante. Tá? Então, o que faltaria para o mandato, ele vai exercer, esse sucessor vai exercer de forma completa. Tá? 42, o artigo. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, seja ela direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, 4 e 5 da Constituição Federal. Então vamos lá, artigo 38, incisos 1. O 38, inciso 1, diz assim, pessoal, vamos observar aqui o artigo 38, inciso número 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Aí o inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. E o 5, para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Então, precisa observar essas disposições constitucionais, tá? O governador e o vice tomarão posse perante a Assembleia Legislativa, lembra, 1º de janeiro, vai prestar um compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado e observar as leis. Se passou 10 dias da data fixada para a posse, que é 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, o governador ou vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então, olha, esse prazo é importante. 10 dias da data fixada para a posse, ok? O governador e o vice não poderão, sem licença da Assembleia, ausentar-se do Estado por um período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Para se ausentar por mais de 15 dias, precisa de quê? De licença da Assembleia Legislativa, lá dos deputados estaduais. Esse pedido deverá ser amplamente motivado e vai indicar especialmente quais as razões da viagem, qual o roteiro que será feito e quais gastos previstos ocorrerá. Tá bom? Aqui é uma questão muito tranquila, o governador deverá residir na capital do estado, claro, né? Para facilitar o contato com os seus eleitores, com a sociedade, com a própria Assembleia. E deverão governador e vice, no ato da posse e no término do mandato, fazer declaração pública de bens para observar a evolução dos bens ao longo do mandato, para observar se não houve abuso de poder político, econômico, se isso influenciou os seus bens, como foi conquistado aqueles bens. Isso é importante, tanto no início quanto no término do mandato, no ato da posse e no término do mandato. Tá bom? Bom, então nesse vídeo de hoje nós falamos sobre poder executivo, algumas disposições gerais sobre governador e vice. No próximo vídeo nós continuaremos nossos estudos. Não perca e adquira o nosso curso de questões PM São Paulo. Tchau, tchau.